Olá pessoal, começando mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Teorema de Tales, né? Eu sei que é novo para vocês, mas é um assunto bem simples e de fácil entendimento. Nosso objetivo vai ser conhecer o Teorema de Tales e resolver problemas aplicando. Então a gente vai conhecer como é que funciona esse teorema e ao mesmo tempo a gente vai resolver alguns problemas aplicando os conceitos desse teorema. Então vamos ver. Teorema de Tales. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Professor de Deus, o que é isso, né? Então vamos começar destacando algumas informações. Um feixe de retas paralelas, né? O que é um feixe de reta paralela? Então eu vou mostrar aqui para você, ó. São retas que elas não se encontram. E um feixe é mais de uma reta. Então veja aqui, ó, tem um feixe de retas paralelas, correto? Se duas retas transversais, vamos lá, o que é uma reta transversal? Olha aí, são essas retas que elas cortam esse feixe de reta paralelas, só que nesse sentido transversal. Então duas retas transversais, né? Então eu vou nomear essas retas paralelas com R, S, T e U, tá certo? E essas retas transversais, você vê que em cada uma delas faz um segmento de retas. Quando faz esse encontro de reta paralela com as transversais, eu tenho um segmento de retas, que pode ser atribuído um valor a eles, correto? Então eu vou dar o valor x, y e z. Esses valores são para os segmentos de reta, tá certo? E do outro lado, A, B e C. Olha o que é que diz aqui, ó. Então, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondente à outra. O que é que eu estou dizendo? A razão, lembra, razão é igual à divisão. Então, se eu dividir, ó, x sobre y, vai ser igual, né, a da outra reta, o mesmo segmento. Qual é o segmento correspondente ao x? A sobre B. Ó, x sobre y igual a sobre B. Tá vendo aí como é que fica? Então veja, ó, x sobre y, aqui eu tenho dois segmentos, então a razão entre dois segmentos, ó, x e y, igual a sobre B. A sobre B. Gente, eu poderia também fazer essa razão da seguinte forma. X sobre Z igual a sobre C. São dois segmentos quaisquer. Só que tem que ser o quê? O do outro lado, da outra reta, tem que ser os respectivos segmentos. Então, tem que ser os que estão na mesma posição das retas paralelas. Eu ainda posso fazer diferente. Eu posso pegar esse segmento aqui, ó, do x até o y, então o segmento x mais y, né, que aqui eu tenho dois valores, sobre, né, y mais z, então é outro segmento, ou somente só o z, também poderia dar certo, também daria certo, é igual. Aí eu não peguei o x sobre o x mais y, então eu pego a mais b, né, dividido por b mais c, dá a mesma coisa. Professor, não estou entendendo, né? Aplica aí numa questão que pode ser que seja mais fácil. Então, eu trouxe aqui a primeira questão. Determine o valor de x em cada caso abaixo, sendo R, S e T retas paralelas. Então, aqui eu tenho as retas paralelas. Aqui eu tenho os valores delas, né? No caso. Tem os valores delas. Então, eu vou fazer o quê? Lembra, o segmento... a razão entre os segmentos de uma reta, dois segmentos de uma reta consecutivos, é igual ao da outra reta. Então, eu tenho aqui, ó, x e 6. Então, vou pegar o x e o 6. E do outro lado, 4 e 8. Então, veja, x sobre 6, eu tenho a razão aqui desse segmento de reta, igual a 4 sobre 8. Correto? 4 sobre 8. Para mim encontrar o valor desse x, eu vou aplicar a regra de 3 normal. Isso daqui é uma razão. Na razão, eu aplico a regra de 3. Tá certo? Ou mesmo, eu poderia dizer que x está para 4. Olha aí, x está para 4. 6 está para 8. Se eu colocar x sobre 8, dá errado. Tem que ser da mesma reta, tá certo? Então, vamos resolver na forma de x. 8 vezes x dá 8x. 6 vezes 4 dá 24.
Então, o x vai ser igual a 24 dividido para 8. O x vai ser igual a 3. É difícil? Bem simples, né? Próxima questão. Nessa questão dificulta um pouco mais. Veja, eu tenho aqui as retas transversais, só que elas estão se cruzando em um ponto. Elas estão se encontrando bem aqui nesse ponto central. Para facilitar, eu vou dividir, colocar mais uma reta paralela aqui, tá certo? Bem nesse ponto que se encontrou. Veja, professor, mas para mim resolver, como é que eu faço? Lembra, o número 5x e 6 são dessa reta. Aqui você não pode colocar 5x e y de um lado, correto? Porque esse y pertence a outra reta. Para facilitar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui do lado e vou separar essas retas transversais. Quando eu separo elas permanecem no mesmo valor, tá certo? Então aqui, ó, coloquei essa reta transversal aqui, então os números aqui desse lado, e essa outra eu coloquei aqui desse outro lado. Vou selecionar os números da primeira reta transversal, ó. 5, x e 6. Então aqui eu vou botar o 5, x e 6. Estão nos mesmos pontos, tá certo? E do outro lado eu vou colocar os valores funções da segunda reta, que é 3, 2 e y. 3, 2 e y. Agora é bem mais fácil de resolver. Eu vou pegar o 5 sobre x igual a 3 sobre 2. Então vamos lá, 5 sobre x igual a 3 sobre 2. Multiplico em forma de x, 3 vezes x dá 3x, 5 vezes 2 dá 10. Então 3x igual a 10. X vai ser igual a 10 sobre 3, ou 10 dividido para 3. Eu não vou fazer essa divisão porque ela não vai dar um valor exato. Então vou deixar na forma fracionária, tá certo? Se viesse pedir a questão para dizer na forma decimal, ou um valor aproximado, eu faria a divisão. Mas como não está pedindo, eu vou deixar na forma fracionária e o valor está correto. E a segunda, né, para mim descobrir o valor do y. Eu poderia pegar também aqui o x sobre 6 e o 2 sobre y. Mas eu não vou fazer isso por quê? Porque o valor do x eu deixei aqui no valor fracionário. Então eu vou pegar 5 sobre 6 e 3 sobre y. Então aqui, ó, o 5 está para 3, assim como o 6 está para y. Bem simples. Então vamos lá, ó. Coloquei aqui 5 sobre 6, 3 sobre y. Multipliquei em forma de x. 5 vezes y, 5y. 6 vezes 3, 18. Y igual a 18 dividido para 5. Então, aqui o y vai ficar na forma fracionária também, porque não vai dar um valor exato, né? Então, veja, o x deu igual a 10 sobre 3, o y 18 sobre 5. Independente, eu poderia pegar tanto o valor do x com 2 e o 6 com o y, como o 5 com o 6 e o 3 com o y. É difícil? Não é, tá certo? Só é simplesmente você montar e resolver na regra de 3 normal.